Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, falar sobre minhas impressões sobre a leitura que fiz no mês de fevereiro, uma leitura compartilhada desse livro aqui, Conectados, do Daniel Strange. Vai desculpando aí o inglês, mas espero que eu tenha pronunciado de forma correta. Então, o Daniel, ele é autor, não só desse livro, mas de uma outra obra. Ele também é presbítero e ele leciona, ele é professor em Londres e ele é casado e possui 7 filhos. Essa é um pouquinho das informações que contém aqui, sobre a biografia dele, uma breve biografia dele, só para você entender, conhecer um pouquinho a vida desse autor. Então, Conectados, como eu falei, foi um livro que eu li em fevereiro, E é um livro que eu reservei para ler em grupo. E para mim, assim, não foi muito o que eu esperava, a proposta do livro não foi bem o que eu imaginava, Pelo fato de ser o tema do livro ser conectados, eu pensei, ele vai falar alguma coisa sobre como a gente pode reduzir no uso das redes sociais, reduzir o tempo que a gente gasta, com a internet, com as redes sociais. Eu imaginava que ele ia por esse caminho, mas não foi exatamente assim. No princípio, ele vai abordar essa questão da cultura, Ele vai trazer ali um conceito de cultura, O que significa cultura, qual o sentido da palavra cultura. Vai informar que está muito relacionado a cultivar algo, E ao mesmo tempo, cultura tem muito a ver com a interação do homem em seu meio, Onde ele reside. E essa interação, ela acaba influenciando a vida das pessoas ao seu redor, influenciando também a si mesmo, Então, a ideia de cultura lembra muito algo que você cultiva, como, por exemplo, uma planta quando ela é cultivada. Da mesma forma, cultura, algo que você acredita, que você começa a cultivar aquilo. E também o sentido de cultura no sentido de adoração a algo ou a alguém, Assim, essa tradução faz muito sentido também para a palavra cultura. E vamos lá. Uma das coisas que me chamou muito a atenção e eu concordei bastante com a cosmovisão do autor, a explicação do autor, é essa questão da dicotomia, que ele veio trazer essa explicação e eu achei assim formidável, porque realmente, infelizmente, em nosso meio, cristão, assim, meio evangélico, existe muito uma dicotomia, como se a sua vida que fosse relacionado às coisas espirituais não estivesse entrelaçada ao seu cotidiano, Então, muitas pessoas, infelizmente, ainda hoje, em nossos dias, mantêm essa dicotomia e muitas, infelizmente, também acham que é necessário se afastar da cultura, que acha que você não pode interagir com a cultura. E o autor vai falar totalmente o oposto, Que nós, como cristãos, devemos saber interagir. Nós não precisamos nos abdicar, nós não precisamos se isolar como se estivéssemos em uma bolha onde não pudéssemos interagir com o nosso meio, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mesmo porque nós estamos vivendo em uma época, de muita influência digital, ele vai falar isso. Nós acordamos e nos deparamos com mensagens na caixa de e-mail, nós nos deparamos com mensagem no WhatsApp, nas nossas redes sociais, estamos o tempo inteiro interagindo com a tecnologia, com essa cultura, pós-moderna. E aí, a gente vai se isolar, a gente vai deixar de interagir com a cultura, Ele também vai falar isso, essa questão cultural de nacionalidade, Tem país, por exemplo, que tem um estilo de vida, uma forma de ver o mundo totalmente de outro,
né? Isso também é um outro sentido da palavra cultura, né? Mas voltando à questão da dicotomia, eu achei isso incrível porque eu já fui uma pessoa bastante dicotômica, né? Eu imaginava que a minha vida espiritual, ou seja, tudo que relacionava a fé, tudo que relacionava a minha devoção ao Senhor, a minha vida com Deus dentro da igreja, deveria ser diferente da minha vida fora da igreja, ou seja, a minha vida como ela no meu trabalho, na minha vizinhança, entre os ímpios, como eu deveria proceder, não exatamente da forma comportamental, mas na forma como se vê, ou seja, a cosmovisão que eu tinha naquela época a respeito do mundo era que tudo que era relacionado à espiritualidade, isso sim era algo voltado para Deus. E tudo que era relacionado ao meio secular, como por exemplo o trabalho, os estudos, era algo que Deus estava à parte, que não tinha nada a ver com Deus. Então essa palavra, esse sentido dicotômico é exatamente sobre isso. Quando você acha que precisa separar a sua vida, vida no trabalho, vida na igreja. Se eu estou dentro da igreja, eu estou fazendo coisas espirituais. Se eu estou fazendo coisas seculares, não é espiritual, não é relacionado a Deus. E isso é um pensamento totalmente errôneo, né? É um pensamento totalmente errôneo, porque Deus está presente no nosso ordinário, Deus está presente em tudo, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha procedência, em como eu sou no meu local de trabalho. Eu glorifico a Deus na forma que eu sou, na minha vizinhança, na forma que eu sou entre os meus familiares. Ou seja, toda a minha vida deve ser para a glória de Deus. Não deve haver essa dicotomia. Não deve haver essa separação do sagrado para o ordinário. Não, né? Deus está presente em tudo. Ou seja, em toda a nossa maneira de viver, toda a nossa procedência deve ser em louvor e glória a Deus. Então, ele vai falar isso, essa questão, desmistificar isso, né, essa questão da dicotomia. E por outro lado, ele vai falar o oposto dessa dicotomia, né? Ele vai falar sobre aquele outro grupo de pessoas em que não se diferencia, em que infelizmente são parecidos com o mundo, ou seja, não há distinção, né? Eles são parecidos, não são muito diferentes. Ele vai muito pelo que é relevante, porque esse indivíduo, esse cristão pós-moderno, que muitas das vezes não quer seguir as tradições, eles optam por não serem julgados, eles não querem ser julgados, então eles buscam por justificativas. Aquela velha desculpa, aquela velha justificativa, por exemplo, que muito se usa. A carne é fraca. Então assim, por conta disso, porque a minha natureza é pecaminosa, eu não devo ser diferente, né? Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para sermos diferentes nesse mundo, para sermos luz do mundo, sal da terra. A palavra de Deus diz que a luz, ela dissipa as trevas e o sal, ela dá sabor. E se ela não der sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado. Aí aqui tem um trecho que ele fala assim: é possível estar verdadeiramente no mundo em vez de observá-lo sem ser do mundo e sem parecer com ele. Ou seja, o fato de nós sermos luz, de nós sermos sal, Deus já está indicando que nós devemos agir de forma diferente. Ou seja, de nós estarmos aqui no mundo, nós interagirmos com o mundo, mas não significa que nós devamos viver como o mundo, que nós devamos viver como se nós fôssemos iguais, né, aos ímpios, né, a viver uma vida de pecado sem diferenciação, né, e não é assim. Nós não devemos ir para os dois extremos, não devemos ir para a dicotomia e também não devemos ir para uma vida de legalidade, né? Nós devemos sim interagir com a cultura, nós não devemos nos
esconder, fugir, mas ao mesmo tempo nós não devemos nos contaminar com o padrão deste mundo, né? A pergunta que não quer calar, né? Que é o ponto central dessa leitura. Se eu não devo viver uma vida dicotômica e ao mesmo tempo eu não devo partir para a legalidade, né? Para a frase não tem nada a ver. Então, como viver nessa era pós-moderna, onde nós somos bombardeados a todo tempo com ideologias, somos bombardeados com misticismo, somos bombardeados com fake news, somos bombardeados, enfim, com tantas coisas negativas, ruins, que não louvam ao Senhor. Como viver, como interagir nessa cultura, nesse meio? Então, ele vai trazer aí uma série de pontos que nós podemos aplicar em nosso dia a dia, né? Fazer perguntas na hora de consumir qualquer coisa, como, por exemplo, um filme, uma música, um livro, né? Porque hoje está muito difícil, por exemplo, você achar um bom filme que venha trazer valores, bons valores, que venha trazer um sentido moral decente, né? Muitas das vezes nós estamos assistindo algo e nos deparamos com cenas pornográficas ou questões ideológicas ou questões de gênero que nem esperávamos naquele filme. Ele vai nos orientar, na verdade, a fazer questionamentos na hora de consumir qualquer tipo de conteúdo, até mesmo aqui no YouTube ou no Instagram. Ele vai nos orientar a fazer algumas perguntas, como, por exemplo, é bom? É importante essa determinada coisa que eu irei consumir agora? É bom? É importante? Por que eu aprecio isto? De repente, aquilo é algo que me atrai a pecar. E a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal, né? Outros questionamentos que ele vai nos orientar a fazer qual é a retribuição que você quer extrair disso, né? Ou seja, eu consumir determinado conteúdo, determinado conhecimento, eu vou ter que retribuição, né? Como você poderia proteger o tempo para criar? Ou seja, ele vai falar muito disso também, de como nós gastamos o nosso tempo, ou melhor, como nós redimimos o nosso tempo, né? Será que eu estou aproveitando o meu tempo para criar algo que glorifique a Deus e que venha impactar a vida de outras pessoas? Ou será que eu só estou consumindo coisas que tá fazendo com que o meu tempo vá se esvairindo e eu não fiz nada de útil, né? E eu não criei, né? Então ele vai falar essa questão da criação, que Deus é um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. E como nós somos discípulos seus, né, seguidores seus, nós também fomos chamados para criar coisas que glorifiquem ao Senhor, que renda-lhe glória e honra e que também venha trazer um bom impacto na vida de outras pessoas. Fazendo já um gancho sobre glorificar a Deus, ele vai nos orientar também a fazer esses questionamentos. Será que o que eu estou consumindo, o que eu estou assistindo glorifica a Deus? Será que o que eu estou lendo glorifica a Deus? O Senhor se agradaria de me ver, né? Eu lendo determinado livro, né? Por exemplo, eu antes, há muitos anos atrás, eu amava livros de romance picantes. Eu gostava muito e aquilo me prendia, né? Na minha adolescência, me prendia muito e eu perdia o tempo mergulhada naqueles livros. Só que quando eu me converti, eu percebi que aquilo não glorificava a Deus. Deus não se agradava daquilo, porque havia cenas pornográficas em um livro, em uma leitura, né? Então, assim, nós devemos fazer esses tipos de pergunta a nós mesmos. Será que Deus se agrada do que eu estou assistindo, do que eu estou consumindo, do que eu estou colocando dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? E fazendo essas perguntas, eu tenho certeza que com a luz das Escrituras, né, e o próprio Espírito Santo, ele nos acende um alerta, ele vai nos fazer se incomodar com determinadas coisas, né? E dentro das Escrituras nós vamos ver
né? Tá tudo ali nos orientando como nós devemos proceder de forma que louve e glorifique o nome do Senhor. Aí, o autor também, ele vai apertar muito na tecla dessa questão de nós não nos calarmos, né, em meio aos padrões ímpios, em meio a essa vida de ir na contramão do mundo, né? Ele vai sempre tocar na tecla de que nós não devemos nos calar, né? Mas que nós devemos usar isso ao favor do reino de Deus, ao favor de levarmos o evangelho, a mensagem da cruz para outras pessoas, através de tudo aquilo que nós iremos fazer, né? Nós venhamos anunciar a mensagem do evangelho, né? Se é nas redes sociais, se você lida muito com as redes sociais, essa também é uma oportunidade de levarmos a palavra de Deus, né? Enfim, como a cultura tem muito a ver, né, com o sentido de cultivo, então o autor, no término do livro, ele vai trazer alguns exemplos de pessoas, né, de outras culturas, de outros locais, de outras localidades do mundo que têm uma certa cultura, ou seja, um certo cultivo. E dentro desse cultivo, você nem se dá conta, muitas das vezes, se você não conhecer o que está por trás daquilo ali, que existe uma idolatria, né? Que existe uma idolatria por trás de tudo aquilo. Na forma como você cultiva algo, você pode estar fazendo com que aquilo, ou aquele ser, ou aquele objeto, ou aquela coisa, aquela prática, venha tomar o lugar de ídolo na sua vida, né? Eu me lembro que quando eu li um livro do Timothy Keller, né, Deuses Falsos, se eu não me engano foi isso, Deuses Falsos, ele vai falar isso, que o nosso coração, ou seja, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Infelizmente, se nós não tivermos cuidado, nós estamos a todo tempo erguendo ídolos em nosso coração. Seja numa rotina, seja em um determinado objeto, ou em uma ideologia que você carrega dentro de si, tudo isso pode se tornar um ídolo, né? Por exemplo, a gente vive em um país em que as pessoas se agarram muito, por exemplo, na questão política, em um partido, e passa a idolatrar aquela ideologia, passa a idolatrar aquele partido ou aquele governante, né? Erguendo um templo dentro do seu coração para que aquilo se torne um ídolo na sua vida, né? E nós sabemos que Deus, como a palavra de Deus diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então, assim, Deus é o único Senhor, deve ser o único Senhor das nossas vidas. Nós não devemos erguer ídolos dentro dos nossos corações. E, infelizmente, muitas pessoas atribuíram só essa questão da idolatria na fabricação de imagens e na veneração de imagens e esqueceram que muitas das vezes está sendo idólatra também, idolatrando o seu ente querido, esposo, filho, família, né? O Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele falou que se você amar os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim, ele disse, né? Se você amar o seu cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama mais o seu trabalho do que o Senhor, você não é digno dele, né? Então, é esse cuidado que nós devemos ter. Pedrinho acordou agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu já estou para finalizar dizendo que foi uma leitura muito boa, sim, foi uma leitura muito proveitosa. A princípio não foi o que eu esperava e ao mesmo tempo eu achei que o autor deixou o melhor para o final, né? É que a escrita dele é uma escrita assim tão leve. Eu não senti não senti que a escrita dele fosse tão profunda, né? Mas para quem gosta de uma leitura leve, descontraída, esse livro aqui é ótimo, porque a leitura dele é assim. Ele fala como se estivesse batendo papo mesmo ali com você, né? Então ele não se aprofunda tanto, ele não tem muito, como se diz assim, ele não tá buscando mostrar conhecimento das coisas, sabe? Você percebe na escrita dele que ele é objetivo e básico, entendeu? Então não é aquele livro profundo,
E também eu acho que é porque eu entrei com uma mentalidade e foi outra. Mas isso não desqualifica a leitura, eu acho que agregou muito conhecimento para mim. E eu acho muito propício para os nossos dias, né, de pós-modernidade, em que nós, como cristãos, não devemos confundir as coisas, não devemos seguir ao padrão deste mundo, mas também não devemos se isolar, né? E eu já ouvi, por exemplo, de igrejas que tem pessoas que não têm sequer uma rede social, porque eu não sei, eu acho que na mente deles não deve ter, deve se isolar para não pecar, para ser mais santo, e não é bem assim. Nós é que devemos saber como interagir com a cultura desta época, né? Não se contaminando, mas também não se esquivando, e isso a pessoa corre o risco de achar que é alguma coisa através das suas obras, né? Quando na verdade não é. A palavra diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas minhas ações, não é pelo que eu faça ou deixe de fazer que vai garantir a minha salvação. Mas também não significa que eu deva, como eu falei anteriormente, me justificar por causa da minha natureza pecaminosa. Então não tem jeito, não vou demonstrar frutos de arrependimento e de mudança. Não, não é bem assim. Então é isso, a leitura. As minhas impressões dessa leitura foram essas, né? Acho, como eu falei, muito propício para os nossos dias, né? Então recomendo, e inclusive irei deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição, caso você queira adquirir, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar aqui no crescimento do canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo, né? Ou presenteie o livro para um jovem. Então, sim, é um livro muito bom para diversas idades, né, e públicos, e acredito que para os jovens é uma temática excelente para se trabalhar em nossos dias. Enfim, gente, encerro por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!